Vamos então começar a nossa aula de hoje sobre pais e filhos. Galera, faltou alguns pontos que eu gostaria de trazer da aula passada. Na verdade é tudo uma coisa só, assunto pais e filhos. Galera, vamos lá para o assunto tremendo, mas tremendo de importante. Qual que assunto é esse, galera? É o seguinte. Olha que coisa impressionante, que conceito impressionante que ocorre no povo judeu. Tá certo? Em relação à nossa Torá. Quando o pai e a mãe são religiosos, é justo quando existe um perigo grande dos filhos não serem religiosos. Por que eu estou falando uma frase tão polêmica? Na verdade, eu estou sendo um pouco contraditório por um lado. Porque para o filho ter Torá e Mitzvot, o pai e a mãe têm que passar Torá e Mitzvot. Verdade. Porém, é muito comum assistirmos, infelizmente, pais que são religiosos e, justo por serem desse status, passarem a Torá de uma forma pesada, tensa, estressada, cheia de restrições que nem existem. Tudo pelo medo de que o filho não siga o caminho da Torá. Ou seja, o intuito é bom, o intuito é do desespero. Né? Igual você está atravessando a rua com o teu filho pequenininho, o teu filho larga a mão e quer correr na rua, no meio da passarela, que passa ali carros em alta velocidade. É óbvio que você vai pegar forte a mão do teu filho, né? Você quer proteger ele. Ou seja, pelo desespero, você acaba pegando forte, às vezes você machuca o seu filho. O teu intuito é ótimo, mas a ação acabou tendo alguma coisa desagradável. A mesma coisa aqui acontece muito e muito no tratamento do psicológico de uma criança. A gente, infelizmente, esquece que a gente também foi criança, que a gente também precisa do nosso tempo, que a gente também tem os nossos problemas, que a gente tem o nosso tempo, que a gente precisa, de fato, de um processo de A, B, C e D para que a gente possa chegar no amor à Torá. O erro mais comum é quando o pai e a mãe querem passar algum conceito judaico para o filho através de uma história de aprendizado. Então, como é que funciona mais ou menos? Você está com o teu filho na sala, na cozinha, na hora de comer, num Shabat, ou numa quinta-feira, porque você ainda não é muito religioso, quer passar o judaísmo. E aí, quando você quer passar a Torá, você já sabe que a criança não gosta muito, inicialmente, de religiosidade, porque a criança não quer ouvir agora regras. Ele não entende o que é Deus, ele não entende muita coisa. Então é tudo muito novo, dá trabalho. Então quando você passa algum assunto, normalmente a tendência da criança é olhar para sua cara e falar, tá bom, pai, deixa eu continuar aqui jogando videogame. E aí você se sente, qual é o nome perfeito? Você se sente frustrado. Você fala, uau, eu vim com aquela empolgação de ensinar para o meu filho alguma coisa, e aí eu fiquei frustrado, porque eu não consegui passar nada do que eu quis. Isso dá, né, uma tristeza muito grande. E aí começa o problema. Porque o pai e a mãe, para eles poderem dar uma boa educação para os filhos, eles primeiro têm que se educar. Porque nós que somos pais ou mães, nunca aprendemos, nunca tivemos um aprendizado perfeito de como ser pai e mãe, a não ser com a educação que nós recebemos. Mas sempre a gente quer melhorar. A gente não quer simplesmente repetir tudo, porque, querendo ou não, às vezes o pai e a mãe podem não ter te dado a melhor do mundo, algum erro, e você quer sempre ser melhor e melhor. E nem sempre a época é a mesma, nunca é a mesma. A forma de estudo, a modernidade, os desafios da geração. Então você não pode simplesmente se embasar numa questão de tradição, que nem sempre ela vai ser o bastante para te proteger nesse caso. Então, pessoal, a gente não tem um manual que o mundo te dá, o mundo, de como educar. A Torá te dá o manual completo, mas o mundo não te dá. Então a pessoa sofre muito, principalmente frustração. Pessoal, o pai e a mãe não param para pensar nisso normalmente. Normalmente o pai e a mãe nem conversam muito sobre esse tema. Porém, a frustração é um dos principais motivos que não deixam o pai e a mãe ensinar o filho. Porque o ser humano, ele, ainda mais quando se trata de um filho, onde ele sabe que o filho é dele, é uma conquista, é uma continuidade de mim, representa a eternidade do meu nome, né, que é da família, representa a continuidade eterna do povo judeu, a gente sente uma obrigação muito pesada. Então, quando a gente vai jogar videogame, você não tem medo de se ele vai gostar ou não. Você sabe que ele vai gostar. Então, você manda bala. Você liga lá um Mortal Kombat, um Street Fighter, sei lá qual o jogo que está ficando, GTA, que muito jovem fala hoje em dia. E aí,
É óbvio que seu filho vai gostar. Tem muita fantasia, ou seja, muita mentira, conceitos exagerados, tem a sexualidade lá, né? Pegando no pé da criança desde o começo. Então é óbvio que aquilo vai chamar atenção. É igual dar chocolate o dia inteiro pro filho. É mole. Só que aqui que começa toda a questão. O ser humano, ele é baseado em prazer. E o prazer, ele não precisa de raciocínio. Quando alguém te dá um chocolate, você não precisa entender como o chocolate é feito. Você simplesmente prova o chocolate e fala, gostoso, quero mais. Então pronto, você não pensa mais sobre o assunto. Quando você quer ensinar a Torá, você está ensinando um sentimento que ele não é visto, que ele não é palpável, mas ele pode ser sentido e racionalizado ao longo do tempo. Aqui se encontra o desafio de todo pai e mãe. Como eu vou fazer que meu filho goste de Torá igual ele gosta de chocolate, bala e videogame? Como eu vou fazer meu filho de 15 anos gostar de judaísmo igual ele gosta de olhar para um rabo de saia na rua? Como eu vou conseguir fazer minha filha amar Torá igual ela ama a nova modinha da nova calça, da nova saia ou namoradinho no colégio? Como eu vou conseguir desafiar, ou seja, guerrear contra o desejo mais carnal e mais materializado do que gosto, prazer, sexualidade, o consumismo, que ele não pede nem vez, ele não pede dar licença. Pessoal, juntando isso com a frustração do pai e da mãe de já ter medo de falhar, o pai e a mãe já ensinam a Torá assim, ó, filho, deixa eu te falar uma coisa, o rei Davi, aí o cara, não quero escutar, aí ele fica, caraca, e agora, como é que eu vou fazer? Então o rei Davi era gente boa, ele era um super-herói. E aí você começa a fantasiar. O que é ótimo muitas vezes fantasiar, porque ele não deixa de ser um super-herói, você não está mentindo. Mas às vezes a gente entra em desespero e começa a querer mentir mesmo. A gente começa a querer falar que um tzadik, ele é igual o Dragon Ball Z, ele é igual o Cavaleiro do Zodíaco, ele é igual qualquer programa que esteja sendo assistido, né? Porque você acha que tem que comparar diretamente. E aqui está o nosso erro. Quando a gente compara pau a pau, com prazer que ele é palpável, sentido sem ser racionalizado, e é uma coisa muito banal, então você não pode ir na mesma linha, senão você perde. É igual botar na frente de um adolescente uma mulher de biquíni e do lado um livro de Torá. Sempre ele vai optar, se ele for um animalzinho, sempre ele vai optar pela mulher de biquíni. Ele só não sabe que esse lado da mulher de biquíni, sem nenhum conceito, pode destruir a vida dele. E do outro lado tem algo que é o manual. Mas para isso ele precisa de toda explicação. E para você poder explicar a Torá, você precisa de um início. Você precisa de um pontapé inicial. E esse pontapé inicial, pessoal, é como você vive com aquela Torá. É como você se espelha naquela filosofia judaica de vida. O filho, ele não está olhando o que você está falando. Como o nome já diz, ele está olhando. Ele não está ouvindo o que você está falando. Ele está olhando o que você faz. Então é uma regra bem clássica. Se o pai está feliz rezando, se o pai está feliz da vida quando dá tzedakah, se o pai, quando estuda a Torá, ele faz cara de criança que está agora na montanha russa, e o filho está vendo, você não precisa nem ficar convencendo. É o teu filho que vai ficar pedindo, por favor, para o pai contar uma história. É o filho que vai pedir, por favor, para o pai contar algum segredo do judaísmo. Alguma coisa que Avraham Avinu, nosso grande super-herói, fazia. E é daqui que começa o amor que você atinge como pontapé inicial para o seu filho. Quem faz desse jeito tem sucesso sempre. Porque não existe chance de você errar. Tá certo? Se o pai vê você jogando videogame vidrado feliz, você pode ver que ele já nasce gostando de videogame. Ele nem te pergunta muito sobre o assunto e logo quer a vez dele para pegar no controle. Mas peraí, vamos inventar situações. Vai que pegar no controle, ficar mexendo muito, dói o dedo. Vai que ficar olhando muito para a televisão, deixa ele doente. Você vê que a criança não pensa nisso, ele só quer jogar videogame o dia inteiro. Porque ele vê que quando um adulto ou o primo dele mais velho joga, ele está muito feliz. E o ser humano é baseado em prazer. Então o ser humano quer sempre procurar prazer. A gente vê até a psicologia, a moderna e a antiga, o ser humano é baseado no prazer. Prazer. Quando o ser humano não encontra mais felicidade na vida, muitas vezes ele usa drogas, porque dá muito prazer. Depois que ele atinge a droga máxima, tipo uma heroína, ele fala, então eu vou me matar, porque não tem mais nada que possa me suprir.
Não tem nada mais que possa suprir o meu sofrimento. A minha taxa de prazer é menor do que o sofrimento. Isso não vale a pena viver. É uma matemática simplória que muito ser humano faz. Galera, quando um pai ou uma mãe quer passar judaísmo para o filho, ele tem que passar fazendo. Toda vez que você quiser falar para o teu filho que fazer de tzedakah é importante, fale menos, pode falar, mas fala menos. Pega uma moeda, vai sorrindo para uma tzedakah, fala em nome de todo o povo judeu, que pela Kabbalah sempre é bom falar isso antes de qualquer mandamento, qualquer mitzvah, em nome de todo o povo judeu eu faço isso. Bota tzedakah e comemora, bate palma, dança, canta. Mostre felicidade e de coração, nada apresentação de teatro. O seu filho vai olhar isso desde pequeno. O que meus filhos aqui, Baruch Hashem, fazem em casa? Falam, papai, também quero botar tzedakah. Só que a criança não vai saber se alegrar da mesma forma que você, porque ela não sabe entender. Então ela age por condicionamento. Ela bota tzedakah, começa a dar pulinhos e você ajuda. Joga ela pra cima, brinca, né? Aquela coisa que o pai joga pra cima, a mãe morre de medo, né? Joga uns 20 metros pra cima, a mãe tá vendo como se você tivesse jogado lá no final da montanha Everest. Mas brinca com teu filho, alegra ele, brinca de super-homem na hora. E ele vai falar, uau, que coisa gostosa dessa tzedakah. Nem entendi por quê, mas é muito bom. Papai, tzedakah. Daqui a pouco tuas moedas também de R$1, de valor alto, também vão desaparecer. Aí começa o desespero. Mas, de qualquer forma, vale a pena, pessoal. Mesmo quando bota um dinheiro que não podia na tzedakah, vale a pena. Óbvio que quando a criança bota um dinheiro de tzedakah na caixinha, o criança ainda não está ordenada de fazer mitzvot. Então, se ela falar, botou R$50 na tzedakah e não podia, porque você ia gastar dinheiro com outra coisa, você pode tirar depois, mas não tira na frente da criança. Deixa ela se sentir bem com o ato que ela fez. Depois você tira, você não vai estar enganando, você só vai estar omitindo enquanto a criança não entende. Pessoal, em todas as mitzvot que a gente faz com a criança, felicidade. Esse é o segredo. O segredo de uma boa educação, ele não está muito longe de todo mundo, não. Está bem perto. Como a Torá diz, no final das possíveis maldições que Deus manda, no caso para quem faz coisa errada, em seguida ele fala, saiba que a Torá está muito perto de você. Ela não está do outro lado do mar para que você diga que vai ter que atravessar o mar. Ela não está no céu para dizer quem vai me dar ela. Ela está coladinha em você. Alegria, ele é o mínimo que você pode fazer para ensinar o teu filho a fazer mitzvot. Porque se você é adulto, com cérebro formado, com raciocínio estruturado, estudando Torá o dia inteiro, dá tzedakah com cara de ET, então como é que você quer que teu filho, que nem entende a essência da mitzvah, faça com algum nível de alegria? Não dá. É impossível. Pessoal, mais de 200 pessoas ao vivo, dos dois canais, aproveitar para falar amém somente quem está ao vivo. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, shakol yad vayo. Chazinho maravilhoso aqui da minha esposa. Pessoal, muitas vezes me perguntam que chá é esse que você está tomando? Porque é gostoso, né? Você vê alguém numa telinha tomando um chá, dá vontade de tomar também. Pessoal, esse chá que eu tomo aqui é de limão, com alguma coisa cítrica a mais. Aí eu aproveito para colocar também limão de verdade e mel. Então, para mim, fica uma coisa deliciosa. Chá de gengibre, de limão, toda essa parte assim eu adoro. Tá bom, pessoal? Para acabar a curiosidade aí de quem me pergunta em box, eu sempre esqueço de responder. Pessoal, outra coisa. Ensinar o filho sem medo de falhar. Olha que segredo, pessoal. Ele está acima do racional. Você não para pensar nisso, mas tem que começar a pensar hoje. Ensinar a Torá para o seu filho com amor e alegria, sem medo de errar. Sem medo do que o seu filho vai corresponder. Porque Deus te mandou educar. Deus não mandou você ser obrigado e controlar a reação do seu filho. A reação do seu filho, se você for forte, vai dar certo no final. Mas Deus mandou você ensinar. Não ficar desesperado. Olha, cara, o que ele está fazendo, não presta atenção. Caramba, toda hora que eu falo de estourar, ele olha para o celular, ele olha para não sei o quê. Não bata de frente na mesma linha de um celular. Não diga que agora a história do rei Davi é mais legal que um celular. Porque para a criança é a mesma coisa que você dá para ela chocolate e depois você dá um feijão com gosto amargo. Ele vai preferir o chocolate. Então não brigue na mesma linha. Troque a linha.
Troque totalmente o processo de mentalização da criança. Simplesmente diga e fala, vem cá, filhão, vou te contar uma bela história. Pode fantasiar dentro da verdade. Por exemplo, Moshe Rabbeinu foi um super-herói do povo judeu. Verdade. Moshe Rabbeinu, através de Hashem, fazia milagres. Verdade. Tudo isso é verdade. Tu pode mandar bala. Conta história, faz caras, faz surpresa, dá sustinho de brincadeira no meio da história. Faça coisas bem gostosas para que seu filho ame muito a Torá. Porque isso se chama condicionamento positivo. E é dele que eu quero falar agora, pessoal. Existem dois condicionamentos, o positivo e o negativo. Vou ensinar para vocês uma lei. Beto, vê se está retinho, sei lá, que a Leora deu um chutinho. Vou ensinar para vocês. Sabe por que a visão judaica ela é muito contra ficar indo em circo? Por que a visão judaica não é muito de ficar indo em circo? Porque tem muita maldade com um animal. Vou dar um exemplo. Como é que se faz para um urso, principalmente usa um urso panda, como se faz para um urso dançar? Para quem não conhece, pessoal, curiosidade, cultura geral interessantíssima. Como eles fazem? Desde bebezinho, eles pegam o urso e botam ele no chão cheio de brasa fervendo. E ao mesmo tempo eles tocam 2, 3 músicas que são as únicas que ele vai ouvir pelo resto da vida. O urso começa a pular com os pés no carvão porque dói. E ao mesmo tempo ele está condicionando com a música. Quando o urso é vendido para um circo, a pessoa bota uma música, o público não sabe de nada, e o urso começa a dançar, que na verdade não é dançar, ele está tirando os pés, porque só de ouvir a música que ele ouviu desde pequeno, ele já começa a sentir a dor que é do carvão fervendo encostando no seu pé, na sua pata. Ou seja, agora ele sente dor igualzinho, só que quem causa dor é a música, e ele sente a mesma dor na pata dele. É ou não é uma loucura isso? Não é judaico ficar indo em circo vendo animal que sofre. Não é judaico ficar vendo baleia numa piscina pequena sofrendo. Não é judaico. Pessoal, é tão forte essa questão que vamos trazer agora para o ser humano. Histórias que esse próprio livro traz aqui, que é desse mestre no mundo ortodoxo de psicologia e Torá, Rav Yaakov Song, da qual eu baseio praticamente todas essas aulas que eu estou dando agora, pais e filhos, que ele traz uma história que chegou a ele de uma criança religiosa que diz para ele, Rav, eu odeio estudar Torá, eu odeio Guemará, eu odeio tudo que está ligado à Torá. Só de entrar na sala para estudar com meu pai já começa a me dar migrena, dor de cabeça impressionante. Sabe o que o pai diz? O pai chora, escutando o filho, e fala, Rav, foi aonde eu mais investi na minha vida. Aí o Rav fala, esse é o problema. Foi aonde você mais investiu da forma errada. Porque se você erra, investe errado demais, o erro se multiplica. Então, no final das contas, o que o Rav entendeu? Que quando o Rav perguntou pro pai, como é que você estuda a Torá com teu filho? Aquela coisa de ser, eu estudo com ele, eu dou esporro se ele olhar pro lado, eu faço perguntas, óbvio que eu tô cansado o dia inteiro de trabalho, então às vezes eu fico debruçado na mesa, normal. Eu sou um ser humano, não é fácil para mim. O Rav falei, você acha que é fácil para ele? Se você que é adulto, tá aí de barbinha e kippá, Deus me livre, só não estou menosprezando não, só estou dizendo que se o pai usa barba, kippá e tudo de bom, né? Que é ótimo, tá? É ótimo. Então, poxa, faça jus a isso. Represente de verdade a Torá. Agora, se você passa cheio de raivinha, como é que você quer que teu filho que não entenda nada? De novo, estou voltando ao mesmo exemplo. Como é que você quer que ele goste? Ele não tem como gostar, ele vai odiar. Principalmente quando você quer fazer na mesma linha de qualquer tipo de estudo. Vamos estudar agora, brincar no computador. Ele vai gostar mais, tem mais novidades, tem mais informática, visualização fantasiosa. Então quando você estuda a Torá com teu filho, quando você quer passar qualquer mitzvah, quando você quer ensinar teu filho a botar tefilim, quando você quer ensinar o teu filho a beijar mezuzá, primeiro faça você da forma certa. E depois, quando você passar para o teu filho, seja tão natural como quando você está sozinho. Seja natural. Não tenha medo. Se seu filho olhar para o lado, ele é criança. Entender a criança é parte de uma educação correta. Entender que ele não é um adulto. Justo por isso, ele é uma criança. Olha que
Que lógica simples. Ele é uma criança, logo ele não é adulto. Ele não é adulto, logo ele é uma criança. Eu também já fui criança, todo mundo foi. Então entra na mente da criança. A criança normalmente não tem boa atenção. A criança precisa às vezes de alguma coisinha que ajude ela, como estalos, histórias legais. Eu às vezes falo para minhas filhas, pessoal, hoje eu vou contar uma história perigosa. Quando eu falo na minha casa que eu vou contar uma história perigosa, todo mundo senta na mesa querendo escutar. Por quê? Porque a ideia de uma história perigosa é que vai ter muita aventura, vai ter muita surpresa, muita coisa nova. E o ser humano está atrás de uma coisa nova. Tanto que esse pai dessa história, que diz para o rabino que está cansado, estuda de qualquer jeito, o rabino faz uma pergunta para eles que vocês vão ver o que sai daqui de importância. O rabino pergunta para o pai, pai, quando você estuda a Torá com teu filho, você gosta do estudo de Torá? Do estudo que você faz especificamente com o teu filho? O pai fala, óbvio que não. Eu estudo coisas super básicas. Eu falo desse pai em específico, né? Eu sei como é exceção. Normalmente um pai e uma mãe judia adora. Mas ele está querendo pegar os casos errados, né? Porque aqui a gente está nessa aula para consertar. Não adianta só falar do que já está tudo perfeito. E aí o pai fala, não, como é que eu vou ter prazer? Estou estudando com uma criança. Eu tenho prazer quando eu estudo na Yeshiva com um amigo meu, com o meu rabino. Com uma criança eu tenho que dizer, Deus criou o céu e a terra, entendeu bem? Repete agora, Deus criou. Então o próprio Rav diz, pai, você está passando desgosto no teu estudo. Além da tua cara de ET, você está passando desgosto. Então você tem cara de ET, desgosto no estudo, enche o saco do filho, critica, dá esporro, o filho não pode olhar para o lado, se ele não acertar a resposta, tu odeia o teu filho, adora comparar a nota dele com os outros, você cria um monstro, cara. Isso seria técnica antissemita. Você quer uma técnica para um judeu odiar a Torá? É esse tipo de educação horrível aí. É nazista. Se o nazismo utilizasse isso, meu Deus do céu, ia dar super certo. E aí eu vou contar para vocês agora o que é o condicionamento positivo. Que é exatamente ao contrário. Mesmo quando uma pessoa não é religiosa, mas estuda um pouquinho, ele gosta mais de Torá do que um caso de um cara religioso que faz besteira. Olha o caso que eu vou contar para vocês. Chegou uma pessoa, mandou uma carta para esse Rav aqui do livro. Falou, Rav, quero te contar uma história. Eu cresci em colégio, aqui o público normal, que é de ótima qualidade em Israel, mas que não é religioso, é aquela coisa muito básica. Que eu estudei e para mim Torá tanto faz, a vida inteira foi assim. Mas hoje eu sou um pai religioso. E eu quero contar, Rav, por que eu fiz tchuvá. Tchuvá é o ato de retornar às origens judaicas e se tornar religioso, ou pelo menos começar a se tornar. Esse é o ato da techuvá. E ele falou, Rav, quero te contar o que aconteceu comigo impressionante. Eu, quando era pequeno, em Israel, eu morava no bairro da onde tinha um Rebbe. Era um Rebbe de um grupo, você sabe que Rebbe é o rabino-chefe de toda e qualquer comunidade de um grupo de pessoas, se chama Rebbe. E é o Rebbe de Amishinov. É uma linha racídica conhecida, Amishinov em Israel. E ele falou, quando eu ia para Shaharit de vez em quando com meu pai e com meu avô, esse Rebbe velhinho, sinistrão, cabalista, que todo mundo via ele, levantava e beijava a mão dele, ele todo dia de manhã ia perto das crianças e queria escutar as bênçãos matinais, que são todas as bênçãos, as brahot, que todo judeu fala e alguém diz amém do lado. E esse Rebbe ouvia a brahá de cada criança e ficava amém, kol hakavod, falava amém, amém, e sorria, e dava uma brahá para cada criança, apertava a bochecha, todo dia. E esse menino cresceu não religioso, mas um belo dia ele falou, uau, toda vez que eu penso em sinagoga, toda vez que eu penso em Torá, eu lembro do rosto daquele Rebbe, daquele Rav, daquele líder, daquele grande tzadik, daquela pessoa que realmente salvou, fez eu amar a Torá. E hoje, o que eu mais quero é passar para o meu filho a mesma ideia. E assim eu vou fazer. Olha que coisa brilhante. Berta! Olha que coisa... Conseguiu botar as mensagens? Tá. Olha que impressionante, pessoal. Olha que coisa linda. E esse cara cresceu. Nunca teve uma educação religiosa. Nunca teve um pai enchendo o saco dele para abrir o livro de Torá. E agora ele virou um pai religioso. Dá para acreditar? Agora ele ama a Torá.
Agora a coisa que ele mais ama é Hashem. Isso chama condicionamento positivo. Toda vez que você faz isso, toda vez que o urso pisava no carvão, quer dizer, aí em seguida, toda vez que ele escutava a música, lembrava do carvão. Para você ver como é condicionamento é uma coisa forte. Usa para o bem. Toda vez que você faz uma mitzvah, com alegria. Toda vez que você estuda a Torá, com empolgação, com histórias, com muita paciência. Não tem problema se a criança olhou para o lado 1000 vezes. Você pode chamar atenção assim levemente, óbvio. Ei, presta atenção. Ei, vamos aqui estudar agora, tá gostoso. Mas sempre leve, com um sorriso no rosto. Conecte a Torá ao melhor sentimento da vida. Porque o ser humano, quando cresce, ele descobre que... Agora eu quero costurar com o que eu falei no início da aula. Quando o ser humano cresce, ele descobre que existe um prazer que é mais poderoso do que o prazer rápido e emocional. É o prazer da sabedoria. É o prazer de entender. O que uma pessoa de meia idade para cima mais gosta? Sabedoria. Olha que coisa. Eu sou um rabino que o meu público normalmente na Yeshiva são meninos de 18 a 25. Mas aqui na internet, de acordo com o Google, que ele me fala analítico, 80% das pessoas que me assistem são pessoas de 40 a 60 anos. Por quê? Porque são as pessoas que são adultas, pessoas que agora estão querendo procurar prazer espiritual, sabedoria. Um garotão de 15 anos nem sempre vai querer pegar 1 hora do dia dele para assistir uma aula, porque ele acha que às vezes você perde de tempo, vou perder uma fase do videogame, que traz prazer mais rápido. E aí quando você entende o prazer espiritual, ele é tão grande que você não quer largar. Ele é tão grande que você quer ficar dentro dele pro resto da vida. Tanto que uma das coisas que mais causa depressão na psicologia judaica é quando acaba Shabat. Um judeu religioso que sabe fazer Shabat da forma certa, porque tem muito religioso, que eu não estou julgando mal, mas porque não tem condição, ele faz um Shabat muito apertado, desce muita escada, é cansativo, os pais são contra. Então o Shabat do cara é meio pesado. Mas quando o cara consegue fazer um Shabat como ele quer, eu estou falando para vocês a minha vida pessoal. Um dos maiores sofrimentos que eu e Eliel tenho quando acaba Shabat. Eu não sei explicar para vocês o sofrimento que é. Sabe qual é a coisa que eu mais demoro a fazer quando acaba Shabat? Ligar o celular. Eu normalmente ligo o celular lá para meia-noite, quando o Shabat acabou desde as 7. Por quê? Porque é difícil para mim voltar para o mundo normal. É difícil voltar para um mundo onde tudo de novo é 1 trilhão de informação, todo mundo te julgando, trabalho, salário, não saiu dinheiro, conta. Por mais que também é gostoso quando você faz com o Torá, mas não é tão gostoso como o Shabat. Por mais que uma segunda-feira para um judeu religioso está cheio de objetivos, e é bom, mas não é tão gostoso quanto um Shabat, que é aquela coisa suprema. Família, filhos, Hashem, alegria, meditação judaica, que está aí uma aula que a gente vai dar em breve. Meditação judaica mesmo, ortodoxa, da forma certinha. Ou seja, realmente é tudo de bom. Então quando acaba Shabat, do nada te lembram que tem celular. Do nada te lembram que tem uma conta para pagar. E você fala, peraí, deixa eu digerir isso. Deixa eu respirar fundo. Aí você volta. E aí você entende que também isso faz parte do teu objetivo de vida, também é pro bem. Você entende que tudo que a Hashem faz para você é bom. Galera, vamos continuar. Condicionamento positivo e negativo. Pessoal, espero que tenha ficado bem claro. Quem não entendeu, bota aí mensagem, que quiser. Isso é a magia. Condicionamento positivo e negativo. Alegria na hora das mitzvot. Muito amor e paciência na hora de ensinar. Vamos continuar? Tempo. A questão tempo. O tempo, ele é um conceito de prioridade. Ele não é um conceito do que eu posso. É muito mais o conceito do que eu quero. Por isso que a gente falou na aula passada que tem uma regra no exército israelense que quando o soldado está cansado, o comandante fala, não tem eu não quero correr, não tem eu não posso, tem eu não quero. Se você quiser, você consegue. Óbvio que todo mundo tem o seu limite, mas dá para fazer muito mais do que você acha. E aí começa a magia judaica a entrar no nosso novo conceito de agora, tempo. Pessoal, dentro do conceito tempo, a gente tem um problema. As pesquisas mundiais dizem que a média de tempo dos pais com os filhos é de 10 minutos por dia. No Brasil, em 2000 e pouco, uns 10 anos atrás, chegou a 7 minutos por dia.
E o pior, dentro dos 7 minutos dos pais com os filhos, também estão sendo considerados o vai escovar o dente, vai tomar banho, cadê o dever de casa, arruma a mochila, vai pra cá, não era pra usar pílula agora, para de brincar de água. Comandos que eles são importantes, mas eles não fazem ainda parte da educação ativa. Ele ainda é só a preparação do terreno. Olha o problema que a gente está falando hoje em dia. Tem noção do que a gente está falando? Daqui a pouco eu quero falar da sexualidade e a depravação da psicologia moderna, como ela está acabando com nossos filhos. Vou falar disso já já. Pessoal, tempo é prioridade. É verdade, muitas vezes a gente tem que trabalhar muito, muitas vezes a gente tem que fazer muita coisa. Mas priorize. Qual é a prioridade da sua vida? Famoso diretor da Coca-Cola, uns 10 anos atrás, quando ele saiu do trabalho e falou, chega, eu vou daqui a pouco ter 100 milhões de dólares na conta, eu não vou saber quem é minha esposa e meus filhos. Chega. Ele foi lá, diminuiu quase 10 vezes menos o salário, mas começou a estar com os filhos 1, 2, 3, 4 horas por dia. Você botou um ser humano no mundo. Ele é a representação da eternidade de você. Ele é a sua completitude. Quando você, pai e mãe, morrerem depois de 120 anos, se Deus quiser, quem vai representar o seu legado no mundo é o teu filho. Quando o seu filho fizer cadeia e estudar a Torá, a tua alma vai se elevar. O teu filho vai ser a eternidade do que você pôs. Nunca irá terminar o que você colocou. E aqui é a magnitude, realmente é a magnitude da prioridade, da priorização do tempo. Nosso dia tem 24 horas. No fundo, nós escolhemos ele e dividimos como a gente quer. Quando a gente quer dormir, a gente sempre arranja um tempinho. Quando a gente quer comer mais de um prato, porque a gente está com fome e vai lá na geladeira, a gente dá um jeito. Quando a gente quer brigar com alguém, a gente dá um jeito. Quando a gente quer liberar desaforo, a gente dá um jeito. Mas quando a gente quer priorizar o filho, a gente só dá desculpa. A gente só fala que não dá tempo. Qual é a maior desculpa que o mundo dá hoje em dia para não ficar com o filho? Olha que assustador. Dar desculpa para não ficar com o filho. Olha a frase que a gente falou agora. Meu Deus do céu. Dar desculpa para não ficar com o filho. Vamos continuar. Qual que é a desculpa mais forte do mundo? Papai e mamãe trabalham muito e trabalha hora extra e se mata e faz projeto que nem precisava e trabalha mais para dar um bom sustento para o meu filho. Mas eu vou dar a resposta. Pessoal, o que os seus filhos precisam não é só de dinheiro. O que os seus filhos precisam de principal é de amor, carinho e educação. Se você não priorizar o seu tempo para ficar com o teu filho, esquece. O teu filho não vai conseguir ser uma boa pessoa. E se for uma boa pessoa, não vai ter sido o seu mérito. Vai ter sido o mundo que vai ter educado ele. Às vezes as drogas, a promiscuidade, a safadeza, a depravação, mas não você. Não vai ter sido você ou eu, que Deus me livre, estaremos dando uma boa educação. Priorizar é o prêmio principal que a gente pode dar. Por isso que o nome dessa aula hoje está sendo Pais. O maior presente dos seus filhos são vocês. Eles não querem só que o colégio deles sejam pagos. Eles não querem só um pai dizendo, viu, papai comprou um presente. O filho quer você. O filho quer você pai, quer você mãe, quer uma avó, quer uma tia, quer uma família unida, quer estrutura. Ele quer saber que o pai é o pai. O pai não é a mãe, o pai é o pai. A mãe é a mãe. É uma diferença muito grande. O pai em casa, ele tem que procurar ser mais doce e muito de vez em quando brigar, e quando ele brigar ele tem que ser mais duro que a mãe. A mãe tem que ser uma mistura de comandante básico, que a mãe tem muito mais esse comando de cadê o dever de casa, cadê isso, cadê aquilo, e pegar mais no pé do filho, porque a mãe sempre é mais doce. O filho sempre se agarra à mãe com mais facilidade, por mais que menina, né, negócio de Electra, que Freud fala, que a menina se apega ao pai, tudo bem, mas ela tem mais facilidade natural de se apegar à mãe. O pai, normalmente, se vocês perceber, o pai normalmente é o bonachão, é o fofão, é o que diz para a mãe, calma, daqui a pouco ele dorme. Isso tem um lado bom, isso tem um lado gostoso, isso tem um lado que causa um equilíbrio na mente do seu filho, isso é bom. Mas quando o pai briga, quando a mãe chega, vou chamar o seu pai, o pai não pode vir que nem uma mocinha, botar uma saia e agora começar a dizer, não, calma, vou conversar com meu filho. Ele também tem muito o que dizer. Não. Seja macho.
Quando o pai tem que brigar com o filho é para brigar sério. Brigar sério eu não estou dizendo para bater forte ou para machucar, nem traumatizar. Nada disso eu falei. Mas para ser forte, reverência, certo? A minha mãe, a educação que ela me deu, melhor educação do mundo que eu recebi foi da minha mãe. Não só eu, a melhor educação do mundo é da minha mãe, tenho certeza disso. Por quê, Baruch Hashem? Porque minha mãe sabia dividir isso muito bem. Equilibrar muito bem a hora amigo, a hora reverência, a hora comandante, a hora que é aquela que dá presente, a hora que dorme abraçado, a hora que diz vambora mulher que vai fazer isso. E é isso que é uma boa mãe, isso que é um bom pai. Filho não precisa de mimo, porque de mimo o mundo já está te dando muito. Olha essa maquininha que depila o corpinho inteiro, senhor menino. Olha essa roupinha de seda para não machucar o seu pelinho. O mundo já está muito menininha. O mundo já está ridículo. Se a gente tentar deixar ele mais ridículo dentro de casa, a gente vai formar o filho uma boneca e a menina uma menina fraca. E a gente não quer menino virando boneca, a gente quer homem sendo homem, e a gente quer mulher e sendo forte. Porque existe a natureza delicada da mulher que se ela não recebe força, pode ser pior. Por isso que às vezes você tem que agir em coisas até que parecem contraditórias. Vou te dar um exemplo. Menina muito delicada, justo ela botar na luta, para fazer luta. E homem, que é muito fazer uma natação. Porque você quebra o lado dele de querer bater nos amigos no colégio. E a menina que às vezes tem medinho, que tem aquele lado muito delicadinho, bota ela numa luta. Em Israel, bota ela num Krav Maga. Que ela vai saber se defender e ela vai ter o lado dela autoestima forte. Aí depois ela faz o que ela quer. Balé, brincar, ginástica olímpica. Mas saiba criar o seu filho como alguém que vai ser uma pessoa completa. Tá certo? Essa é a questão do tempo. Agora eu quero entrar na questão da sexualidade, que eu acho que é o ponto alto da nossa aula. Pessoal, sexualidade. Hoje está uma vergonha. Hoje, desculpa falar, está um lixo. Hoje estamos numa geração onde, independente do país que se trata, estão querendo destruir os nossos filhos. Não há piedade. É aquele sentimento contra a família. É a mídia, as televisões, as novelas, elas querem destruir o teu filho. Ponto final. Toda vez que você deixa seu filho assistindo novela e Big Brother, saiba que a televisão está destruindo o seu filho com você ainda pagando por mês. Você está pagando por mês para ter televisão, para a televisão destruir teu filho. Você está dando aval, você está pagando por isso. Hoje em dia a novela quer mostrar que homem com homem é normal, e não é. Porque existe uma regra chamada moralidade. A moralidade que veio desde os conservadores da Espanha, e que na verdade muito antes é um pensamento judaico, é de que toda atitude, quando ela é feita por toda a sociedade, e ela não consegue continuar existindo, ela não é moral. Se homem com homem, toda geração disser qual o problema, como hoje está bem na modinha, eu recebo muitos jovens em Israel, a moda hoje em dia é ser bissexual, é experimentar de tudo, isso é um problema, porque se você pensar que o mundo todo fosse homossexual, mesmo quem sabe que isso não vai acontecer, mas é só teoricamente falado, tá bom? Não estou dizendo que o mundo todo vai ficar, eu sei que não vai, mas teoricamente falando, se o mundo todo ficasse, não nasceria mais ninguém. Porque até um ser humano, para se tornar homossexual, ele tem que ter tido um pai e uma mãe. O que eu quero dizer, em outras palavras, é que nunca pode ser propagado algo que é errado. Nunca. Você não tem que, por causa da modernidade, se achar um cara moderno, dizer para o seu filho que é normal homem com homem. Não, não é normal. Homem com homem, se fosse normal, nasceria um filho. Se fosse normal, Freud não teria dito que a imagem paterna e a materna é o que completa uma criança. Moderno. E o cara era ateu. O cara foi pai, não era religioso, Freud, ateu, alemão, pai da psicologia. Ele diz, o pai junto com a mãe forma a criança perfeita. Quando o filho nasce de pais separados, ele já tem que ser mais forte porque tem mais coisas faltaram na vida dele. Então, quando o pai explica a homossexualidade para o filho, tem que explicar, isso é errado, tá errado. Agora, intolerância não. Sempre lembrem de uma regra. Uma coisa na vida é você analisar racionalmente o certo e o errado. Uma coisa na vida é como você vai agir com isso.
Uma coisa não justifica a outra. Eu não tenho que dizer que homossexual é tudo de bom só para ser uma pessoa que julga bem. Não. Eu posso dizer homossexual é tudo de errado e ao mesmo tempo dizer julgue bem. Porque aquela pessoa nasceu com aquele teste. Imagina se você tivesse nascido com esse teste. E aí você vai mostrar amor ao próximo. Então, pessoal, eu vou dizer outra regra para vocês. Eu vou falar uma frase muito forte, polêmica e verdadeira. O proibido pela Torá não é você ser homossexual na mente. Ou seja, eu sou homossexual. O proibido é você fazer homossexualidade na prática. Se um ser humano pensa em fazer qualquer coisa errada na vida, o pensar ainda não faz ele uma pessoa errônea. O errado é ele não saber segurar e botar isso na prática. Assim com qualquer coisa que você queira dizer. Ladrão. Tadinho, ele nasceu com uma doença, ele rouba. Pode ser que exista. Fazer o quê? Cleptomaníaco, pronto, ele entra e rouba. Ok, ser cleptomaníaco não é proibido. O proibido é ele deixar aquilo em prática. Ele tem que tratar, ele tem que ir para médico, ele tem que correr atrás. Na questão da homossexualidade, para rabino, vai para a espiritualidade. Hoje em dia tem tratamento hormonal. Hoje em dia tem muita gente que te conduz. O problema é que hoje em dia a gente tem uma militância e uma propaganda gaysista, da qual você quase quer dizer que ser gay é mais legal ou tão normal quanto ser hétero. E aí você está mentindo para as pessoas. Porque todo mundo sabe que um homossexual ele tem os seus sofrimentos. Porque ele não consegue casar, porque ele vai ter nunca o filho dele, vai ter que adotar. Ele sabe que ele não vai ter uma vida fácil. Então quando você quer passar uma criança pura, que isso é normal, você está sendo cruel. Você está sendo realmente um desonesto. Você está sendo uma pessoa traidora. Você está sendo uma pessoa tudo de ruim. Porque uma criança tem que brincar. Uma criança não tem que ser ficado falando com ela desde os 5 anos de idade, como a porcaria das políticas hoje em dia anti-família querem fazer no mundo. Quer falar de kit gay ou quer falar de ensinar a criança a botar camisinha com 5 anos. Pelo amor de Deus, joga no lixo. Ou essas loucuras estão acontecendo pelo mundo de homem pelado com criança palpando, joga no lixo essa pessoa. Amarra no saco, joga no lixo. Por outro lado, eu estou falando isso teoricamente, porque a gente não tem direito de ser intolerante. Você não tem direito de bater na pessoa. Você não tem direito de humilhar. Você tem direito de agir democraticamente contra. Você tem a obrigação de, dentro da paz e da estabilidade moral, agir contra. Estão entendendo o que eu quero dizer? Você não pode xingar um homossexual na rua pela Torá, porque você não sabe o teste que ele passa. Você não sabe o sofrimento que ele tem. Um psicopata, ele também nasce querendo matar. Agora, a gente não pode dizer, tadinho, ele nasceu querendo matar, deixa ele matar quem ele quer, ele fica feliz. Você não pode falar isso. Você tem que tratar e ajudar ele a deixar de ser. Todo teste do mundo ele pode ser quebrado, como tem a regra da Torá que diz, Deus não dá um teste se você não pudesse vencer. Saiba que todo mundo tem o seu teste. E nunca é desculpa dizer, já que eu nasci assim, fazer o quê? Isso é regra para animal. Quando um animal nasce, realmente ele não tem consciência para tratar o seu problema. Tá certo? E o pior argumento que existe na história do mundo é o argumento seguinte. Eliel, homossexualidade é tão normal que os animais têm algum som homossexual. Tá bom, então vamos fazer o seguinte, tem animal também que estupra, vamos estuprar? O leão, ele mata o leão vizinho e fica com as 10 mulheres dele. Vamos fazer assim também? Vamos sair matando todo mundo para ficar com a mulher dele? Não, né? O crocodilo, ele come o ovo do filhote e a mãe tem que esconder dele. Vamos comer os filhotes contando a barriga da nossa esposa? Não. Então não traga nunca argumento banal como isso acontece nos animais. Você não é animal, pô, tu não é cachorro, tu não é gato. Às vezes parece que é. Tem ser humano que é quase igual a um animal, mas ainda a pata da frente ainda não caiu. Ele continua andando em pé. Isso é o que mais engana. Porque o quadrúpede, pelo menos ele fala, sou quadrúpede. Mas o ser humano que é pior que o quadrúpede, o grande problema é que ele ainda anda em 2 patas. Seria melhor ele botar as patas na frente e engatinhar. Pelo menos a gente saberia que é um animal. Pessoal, palavras duras que eu estou falando, mas importantes. Hoje em dia estão destruindo nossos filhos. Hoje em dia estão destruindo a moralidade. Hoje em dia estão destruindo a ética. Estão destruindo tudo que é importante numa sociedade. Isso se chama Sodoma e Gomorra, onde as pessoas se comem vivas. Todo mundo diz, casamento homossexual não tem problema, vai parar aí, não tem problema. Aí no Canadá, para quem quiser correr atrás das notícias, estão permitindo zoofilia, que é relação com o animal. Mas ele não tem nada a ver. Claro que tem. Quando um trem sai do trilho, você não sabe mais para onde ele vai cair. Você não sabe se ele vai cair perto do trilho ou longe.
Quando uma pessoa sai do mínimo da ética certa, você não sabe se ele vai perto ou se ele vai se depravar e vai para longe. Esse é o problema da nossa humanidade. Sabe por que no Canadá estão dizendo, por causa da permissão da zoofilia? Na verdade, a permissão no Canadá da zoofilia é preliminares. Olha que coisa leve. Não pode ter penetração, só pode ter preliminares com o seu cachorro. Canadá. Sabe qual que eles falam? Qual a resposta? O cachorro gosta, ele abana o rabo, qual o problema? Pronto. Isso é desculpa para pedófilo, que daqui a pouco vai dizer que a criança gostou. Olha o mundo que a gente está. Então, sexualidade começa não mostrando porcarias da televisão. Nada de novela querendo mostrar que homossexual é tudo de bom. Nada, corta tudo isso. Isso é tudo lixo. Tudo lixo. Homem que troca de sexo, homem que quer virar cachorro, homem que quer virar ET. Corta tudo isso e joga fora. Não é o que a gente precisa para os nossos filhos. Já tem teste demais para ter uma televisão que destrua a mente das nossas crianças. Que fique bem claro, pessoal. Próxima questão. Como então conversar de sexualidade com teus filhos de uma maneira natural? De acordo com a curiosidade que vai aparecendo no seu filho, você vai respondendo comedidamente, né? A criança pergunta, como é que eu vim para o mundo? Você fala, papai e mamãe em casa e nasce um filho. Aí daqui a pouco ele pensa, mas como é que nasce do nada? Você fala, não, porque papai dá beijinho na mamãe. Daqui a pouco ele tem 6 anos, 7 anos. Normal. Você vai de acordo com o que ele pode. Você não pode ensinar para uma criança que brinca de Lego, falar, vai lá construir um prédio, senão o prédio vai cair. Você não pode dar um teste para o seu filho maior do que ele pode vencer, porque Deus não está dando para você um teste maior do que você pode vencer. Então por que fazer isso com o nosso filho? A gente tem que ser justo, coerente. De acordo com o que seu filho pode, dê o teste a ele. E assim você de forma comedida, assim você de forma estruturada, você vai ensinar tudo o que você quiser. Tudo que você quiser. E aí quando o seu filho vê 2 homens na rua, 2 mulheres se beijando, você fala, você explica os 2 lados da moeda. Primeiro, você não pode ser intolerante, não tem direito de bater, xingar, você não é ninguém para fazer isso. Você não tem direito de julgar o ser humano, existe Deus para isso. Fica quietinho na sua, não xinga ninguém. Primeira parte é você entender que você não tem que fazer nunca justiça com as mãos. Ponto final. Segunda questão, explicar que está errado. Errado até não poder mais. Está tudo errado. Porque homem, ele pode virar mulher por fora, mas o cromossomo dele continua XY. A pessoa só pode se mudar de fora para dentro. Dentro para fora ele não muda nunca. E quando mudar vai virar um robô. E robô não é ser humano. A gente está falando de ser humano. Se tentar daqui a pouco criar um robô que é homem, mas que tem útero, é um robô. Agora, enquanto a gente é ser humano normal, Deus deixou claro que isso é uma coisa totalmente não só proibida, como é uma abominação. Então a gente tem que saber explicar para os nossos filhos o certo. Não tenha medo do certo. Não ache que o legal é você ser fofinho da galera. Não ache que o maneiro é você beijar homem, mulher, cachorro, gato e ET para você poder dizer que você tem que ser bem aceito. Não é assim que funciona o mundo. A gente tem que ter direito mínimo à liberdade. E se alguém não deixa você ter direito a pensar como você quer, então é ele que está querendo fazer uma ditadura ideológica contra você. Eliel, digo, se o cara quer ser homossexual, é o livre-arbítrio dele. Mas eu tenho direito de ser contra. E se tiram o direito do Eliel ser contra, então já virou ditadura. Já virou uma obrigação eu pensar como ele. Isso é o fim do mundo. Tá certo, pessoal? Ensinar sexualidade de acordo com todas as questões leves, de acordo com o que a pessoa pode ouvir. Tá bom? Obrigado, Hashem, pelas 240 pessoas ao vivo. Muito obrigado, Hashem. Pessoal, mais um ponto. Negativismo. Tá aí um ponto que acaba com os filhos. Toda hora ficar falando para os filhos ou perto deles, ai, tô de saco cheio, ai, não aguento mais, ai, tô sem força, ai, mais roupa para lavar. Sério, seu pai não ajuda, sua mãe não faz nada. Você precisa decidir, todos nós. Você quer ensinar por quê para o seu filho? A amar, a construir ou a odiar e a destruir? Se a gente quer ensinar a odiar, a destruir, a gente só fala negativamente. A gente só fica o dia inteiro reclamando da vida. A gente o dia inteiro fica falando mal do pai e da mãe. Coisa mais comum é o pai falar mal da mãe pro filho e a mãe falar pro filho mal do pai. É a pior coisa do mundo. Pai e mãe não é certo discutirem na frente do filho. Não precisa ser robô. Pode discutir nas coisas pequenininhas, como por exemplo, se eu gosto de sorvete ou de bala.
pode discutir um pouquinho se eu acho mais legal aquele rabino ou outro, porque isso não causa problema. O problema é quando é assim, ó. A mãe chega pro filho e fala, chega, tá na hora limite, vai dormir. Aí o pai fala na frente da mãe, não, eu prometi para ele que ele vai ficar acordado, ele não vai dormir. Isso tira a moral dos pais. O pai tira da mãe, a mãe tira da mãe. Por quê? Porque o filho, ele tem inteligência grande, mais do que o pai entende. E o filho, ele sabe muito bem sair pela tangente e conseguir o que ele quer. Muitas vezes é botando o pai contra a mãe. Não de uma forma maléfica. Vou te dar um exemplo. O pai é mais bonachão. Então na hora de pedir para sair, eu peço para o papai. Mamãe gosta mais de coisa ligada à saúde. Na hora de comprar vitamina da internet, peço para a mamãe. O filho vai começando a usar os pais como ferramenta porque ele quer. E dessa forma, o filho perde a estrutura. Ele não tem mais uma hierarquia saudável. O filho, quando cresce, ele aprende que a malandragem é o que vence. É quem consegue se dar bem. É aquela coisa que na selva, quem faz o que for necessário, vence. E não é assim que funciona. O filho tem que entender que se o papai disse não, a mamãe também tem que dizer não. E quando a mamãe fala sim, já falou, o papai tem que falar sim. E quando ainda não está claro se é sim ou não, que o pai e a mãe discutam individualmente. Quero deixar claro, não estou dizendo que a educação judaica é para ser um robô. Tudo que é normal, comum, leve, fofinho, o pai e a mãe podem falar na frente do filho que pensam diferente. Tá ótimo. O que é pesado, não. O que é importante, o que é crucial para a vida do filho, não. O que está ligado a comandos importantes, como vai agora fazer compras. Aí chega o pai e fala, para de encher o saco do José, do filhão. Ele quer descansar. Você fica toda hora enchendo o saco do José. Não faz isso. A mãe já mandou o filho para o supermercado, deixa aí. Quando ele estiver indo, e você estiver sozinho com a tua esposa, você fala, poxa, você toda hora pede para ele, não pede para o nosso outro filho, vamos tentar manter mais o equilíbrio. Aí a mãe vai dizer, é verdade, errei. Ou não errei, você que está errado, vamos lutar UFC aqui. Vamos fazer luta livre. Independente do que o pai e a mãe quiser resolver, pelo menos você vai ter o direito de resolver isso a sós. Mas não para o filho, porque o filho ainda está sendo montado a hierarquia. Agora, depois do teu filho ter bigode e barba, construir a vida dele, esposa e filhos, aí você tem menos problema de mostrar alguma coisa. Porque aí o teu filho já está formado, criou o trilho dele, você mandou bem, você tem um ótimo filho, pode comemorar, agradecer a Hashem. Não existe a melhor coisa no mundo do que educar um filho da forma certa. E não existe coisa mais difícil no mundo do que educar um filho da forma certa. Por isso que a gente precisa de um manual da Torá, por isso que a gente precisa dos nossos sábios, a gente precisa da psicologia da Torá, a gente precisa sempre ter cultura geral para saber quem está querendo enganar nosso filho, a gente tem que saber agir muito contra a pedofilia, você tem que saber muito bem falar para o teu filho, não aceitar a bala de estranho, quando alguém te chamar por canto ou por alguma coisa, nunca ir. Esse negócio de ficar deixando teu filho na casa dos outros desde pequeno e não saber o que está acontecendo é um erro. Óbvio que é gostoso. Opa! Ficar de férias todo dia, mandar os 3 filhos para casa dos amigos e ficar com a perna pro ar é maneiro demais. Mas você poderia fazer isso sem ter filho. Que também é triste a pessoa não querer ter filho. Mas se você tem filho, faz uma coisa bonita. Procure fazer com que os amigos venham mais para sua casa, para que você possa olhar mais o que está acontecendo. Procure só deixar o seu filho dormir na casa de amigo quando você vê que realmente a coisa ali é séria. Quando você vê que não existe nenhum dos medos principais, como violência, droga, pedofilia. Se não, não deixa. Se tem qualquer dúvida, não deixa. Vou dar um exemplo. A pessoa tem R$1 milhão guardado em casa. E ele vai deixar na mão do cara da rua por 1 hora, rapidinho, só enquanto eu vou lá no banheiro e volto. Sei lá, falei 1 hora, 10 minutos. Vou no banheiro, já volto, vou deixar R$1 milhão na mão de um cara na rua. Você deixa na mão dele? Não. E se disserem que aquele cara é maneirão? É o gente boa da rua, o parceirão. Você deixa? Também não. Porque a menor das dúvidas já é o bastante para você ter medo de deixar R$1 milhão na mão de alguém. O seu filho vale quanto? O seu filho vale a eternidade. Todo o dinheiro do mundo não compra o seu filho. Qual é a prova? Que quando um filho precisa fazer uma cirurgia no coração, no braço, você junta o dinheiro do mundo inteiro, pega empréstimo do mundo inteiro para pagar. Sabe por quê? Porque o teu filho é a coisa mais importante do mundo.
Então, se o teu filho está na casa de alguém onde você não sabe o que acontece de forma exata, então você não está demonstrando amor pelo teu filho. Próximo e último ponto que eu queria trazer, porque, meu Deus do céu, pais e filhos é muito assunto. A aula que vem vai continuar falando sobre isso. O último ponto que eu queria tratar, que é a questão de quando a gente tem pai e mãe. Você que já é adulto e está me assistindo, você aí que teve um pai e uma mãe que infelizmente estão agindo tudo contra o que a gente está falando agora. Pai e mãe que às vezes são perversos, infelizmente. Pai e mãe que tiveram muito problema com bebida, com droga, com bipolaridade, com esquizofrenia, coisas que não estavam nem no controle deles. Infelizmente você teve uma educação que de forma clara foi problemática. Pessoas me perguntam, quando acabou a aula passada, teve assim, de gente me perguntando no privado. Ravo, eu tive um pai que me batia, me espancava bêbado, batia na minha mãe. E hoje em dia eu quero saber se eu tenho que ficar visitando ele toda hora. Resposta. O mínimo de gratidão por um pai e uma mãe a gente tem que ter sempre. Com algumas exceções. Se o pai quer te matar, chegou num nível psicopata, então não tem que nunca mais chegar perto, né? Porque ele quer te matar. Mas, tirando as raras exceções, mesmo quando tem problema, a gente tem que ter a gratidão mínima. Porque você não teria vindo para o mundo se não fosse teu pai e a tua mãe. Então, pagar um asilo, se fortalecer alguma coisa. Agora, se seu pai foi perverso de verdade, não que você está se fazendo de coitado, porque nós, seres humanos, somos muito vitimistas. Tem que tomar cuidado com isso também. Meu pai me deu uma chinelada, eu não gosto. Que bom que você tomou chinelada. Tomar uma chinelada do pai e da mãe é uma das melhores coisas hoje em dia na nossa geração, frente a toda a depravação de hoje em dia. Não é o principal é conversar, passar limites, reverência, temor e amor. Aí você manda bem. Aí você cria filho forte, saudável, não é um chorão que vai dizer: meu patrão disse para mim que eu não sou um bom trabalhador, vamos chorar? Vamos todo mundo jogar no chão e rolar no chão? Teu filho não vai ser um fraco, teu filho vai ser um herói, vai ser um homem saudável, vai ser um cara que sabe discernir o certo do errado, vai ser um cara humilde, um cara que pede bênção do pai e da mãe, porque ele sabe que pai e da mãe, ele não nasceu de chocadeira, pô. O pai e a mãe são os heróis dele. Agora, quando a gente vê que o pai e a mãe foi muito perverso, estão assim, se afasta deles, mas tenta manter o mínimo. Pessoal, eu vi muitas pessoas doídas. Eu vi pessoas doídas na aula passada, quando acabou, me dizendo que tiveram casos assustadores, inclusive abuso sexual. Aí você não pode mais chegar perto do teu pai. Ele não merece. Se um pai abusa sexualmente a filha, né, uma vez já é o bastante, mas tem alguns que abusam anos, você não pode chegar agora, porque ele destruiu a tua vida. Uma das coisas que mais destrói a vida de uma criança é o abuso sexual. E sabe qual é a pesquisa mundial? A pesquisa em vários países que eu andei olhando, inclusive para dar as aulas que eu estou dando, é que 50% a 60% de todas as crianças do mundo receberam algum tipo de abuso sexual, nem que seja um carinho estranho, um apertão de um adulto querendo chegar perto dele. Eu não estou dizendo de relação sexual somente. Eu digo também daquela pessoa que quer botar a criança no colo para sentir algum prazer ali embaixo. Seres humanos baixos, seres humanos podres. Seres humanos que tinham que ficar atrás da cela pelo resto da vida. Porém, hoje em dia, a política é de paz e amor. A política é que traficante, psicopata, assassino, estuprador é só uma vítima da sociedade, uma mentira do mundo. A prova disso é que numa mesma rua, de uma periferia, ou em Israel, de uma periferia, você vê um pobre crescendo, sendo bombeiro, policial, engenheiro, médico, músico, artista, tudo honesto, e do lado você vê uma pessoa com a mesma condição financeira sendo traficante. Não existe desculpa para ser vagabundo. Não existe desculpa para ser marginal. Não existe desculpa para estuprar. Não existe desculpa para matar. Não existe justificativa para ser um monstro. Monstro tem que ser tratado como monstro. Se um cara mata, estupra, tem que ficar atrás da cela, quanto mais melhor. Mais tempo. Agora mais 50, mais 100, já morreu, deixa mais. Já morreu há 10 anos atrás, deixa mais tempo. Esse tipo de galera não nasceu para viver com a sociedade. Pessoas que matam, roubam, estupram não nasceram. E pessoal, Deus me livre. Mas quem está me assistindo e está achando que eu estou sendo cruel, malvado, eu tenho 2 dicas. Uma
é pegar esses estupradores todos e levar para sua casa. E número dois, é você com o teu dinheiro pagar advogado para essa galera toda. Pagar advogado, pagar comida, passar pensão. Paga, pô, tadinho, ele estuprou e não sabia o que ele estava fazendo. O cara tinha 30 anos, mas tem quem diga que ele tinha mentalidade de 25, tadinho. Então a gente tem que parar de ser coitadista. Estamos nessa geração, mundo inteiro. Sociedade não religiosa em Israel também é assim, Europa, Brasil, Estados Unidos. Estamos na geração do vitimismo, onde todos são os coitados e ninguém sabia o que estava fazendo. Se não sabia o que estava fazendo, não pode trabalhar. Se não sabia o que estava fazendo, não pode ficar solto. Não sabe o que está fazendo, pô. Você vai deixar um leão nervoso andando no meio da rua? Não. Ele é perigoso e não sabe o que está fazendo, vai matar alguém. Então, se você deixar um cara perigoso solto na rua, também não pode. Então, pessoal, vamos procurar ser bondoso com os bondosos. Bondoso com quem merece. Quem é bondoso com os cruéis, termina sendo cruel com os bondosos. Essa é a visão judaica. Esse papo de que todo mundo é vítima, a prova é que você não acredita nisso. Mesmo que tenha um aqui nessa aula que esteja pensando assim. Dificilmente aparece um. Mas dessas 250 pessoas que estão assistindo, se tiver um que pense assim, você sabe que não é verdade. Você sabe que não é possível simplesmente dizer tadinho. Não dá para levar para tua casa, não dá para ele dirigir o carro da sua esposa. Ele é estuprador. Ele precisa de prisão. Ele precisa de terapia intensiva. Ele precisa, às vezes, de remédio, de injeção, para ver se ele fica normal. Tá certo, pessoal? Vamos procurar construir o melhor para os nossos filhos. Porque de mais ou menos ou de ruim, já tem muito no mundo. A gente quer o melhor para os nossos filhos. A gente quer o melhor. Tá certo? Então, tá aí respondida essa questão importante que foi me falando da aula passada. Pai e mãe perversos, pai e mãe que te espancaram, abusaram, infelizmente, você está isento, tá certo? De honrar o pai e a mãe. Isento? O que é isento? Isento de você praticar agora um amor falso ou de ficar perto de uma pessoa que destruiu a tua vida. Mas você ainda tem a obrigação de honrar. Como se honra o pai, nesse caso? Sendo uma pessoa melhor. Porque dessa forma você vai estar dando algum mérito para ele, porque você é filho dele. A melhor forma de você honrar um pai e uma mãe que fez muita maldade com você, maldade de verdade, tá, pessoal? Não chinelada, ou te deu muito feijão com arroz, mesmo que o gosto não estava muito bom. Então, falando agora da verdade, tá? De maldade, aí sim, a gente tem que se afastar, porque foi tanta destruição que foi feita com a nossa vida que não dá. Você pega aquela Dercy Gonçalves, que dizia que ela era violentada sexualmente por anos pelo tio. Depois ela se prostituiu. Ela disse que nunca sentiu prazer na relação sexual, porque para ela sexo virou produto. Tanto que ela usava roupa de saco de batata para se prostituir, e ela falou que nunca teve um orgasmo na vida inteira. E olha que a Dercy Gonçalves viveu bastante tempo, hein? Bastante. E ela fala, nunca tive prazer sexual, porque destruíram a vida dela quando abusaram sexualmente quando ela era pequena. Então, o pai e a mãe não podem destruir a vida dos filhos depois querer que o filho dê tudo que o pai quer. Tá? É a ação e a reação da vida. Mas no possível que você puder, filho, seja piedoso com seus pais. No possível, seja grato. No possível, ajude com o básico. Porque no final das contas, se ele não fez algo de tão grave, a gente tem que continuar lembrando que ele é nosso pai e ele é a nossa mãe. Aula que vem, galera, vamos falar sobre várias questões, vamos falar sobre castigo, vamos falar sobre prêmio, a ideia de ficar dando premiação para os filhos, suborno para os filhos, que é dar algum chocolate, alguma coisa só para ele ficar feliz. A ideia, pessoal, de enfrentar os medos da criança de hoje em dia, como enfrentar a questão da tristeza, como enfrentar a questão da depressão, como enfrentar a questão da zoação, bullying, humilhação nos colégios, como transformar ele em uma criança forte. Que ferramentas você tem para fazer ele sempre estar do lado do pai e da mãe? Que ferramentas você tem hoje em dia contra as drogas? Como a gente pode conseguir fazer o nosso filho ficar longe da promiscuidade louca, que é todo mundo tendo relação homem com homem, mulher, cachorro e ET? Como a gente pode fazer para todo mundo poder
ter um filho com uma educação boa, saudável e maravilhosa. Temos muitos assuntos polêmicos e legais para falar. Se Deus quiser, a aula que vem estaremos falando. Pessoal, gostaria de terminar com a última coisa que eu sempre falo nas minhas aulas, é propor e convidar você a patrocinar esse meu projeto e esse meu trabalho de aulas de Torá com o canal, com as novas novidades que estão aparecendo, com as aulas da Parashá da semana, com as aulas de domingo e quarto, com todo o trabalho alegre e feliz que eu faço de amor a Hashem, de estar respondendo às centenas de pessoas que perguntam todos os dias as aulas que eu faço isso de amor. Me ajuda a patrocinar esse projeto de aulas de Torá, ajuda a patrocinar esse meu trabalho, podendo ser de forma unitária, podendo ser mensal. Entra no link que está aqui no topo, que é ligado ao PayPal e qualquer cartão de crédito para fazer uma colaboração, uma vez ou mensal, entra na minha caixa e eu logo entro em contato com você. Manda bala pelo link. Se você não quiser fazer por cartão de crédito, fala comigo e me pede mandando o seu e-mail, já bota o seu e-mail para você falar que é patrocinar e ajudar, e eu te mando a conta bancária do Bradesco do Brasil. Quem está no YouTube, não adianta dizer só quero ajudar, porque pelo YouTube não dá para falar com você. Então, quando muitas pessoas no YouTube falam quero ajudar, só falam isso, eu não consigo entrar em contato. Bota lá seu e-mail, lembra que todas as letras têm que ser minúsculas, tem um .com, bota lá seu e-mail que eu entro em contato com você pelo Facebook, pelo privado, manda bala e vamos ajudar a esse projeto bombar, a esse projeto chegar em todo o povo judeu, porque o povo judeu é a prioridade das aulas, já que o judeu tem a obrigação de estudar Torá e fazer as mitzvot como presente. E todos aqueles que são Bnei Noach, todos aqueles que são justos entre as nações, são mais do que bem-vindos. Pessoal, nada do que eu falo nas minhas aulas vem da minha mente e nada do que eu digo que é para judeu ou não judeu vem da minha mente. É tudo estudando livros de Torá e sempre me orientando com rabinos muito maiores do que eu, porque nunca o Eliyahu tem que fazer as coisas da cabeça dele. Eu aproveito para conversar com rabinos que são juízes, chefes de tribunal rabínico. É esse nível que o Eliyahu aqui pergunta para falar qualquer coisa nas aulas. Aqui a coisa é séria, é Torá ortodoxa, é honestidade e é de frente com a Hashem, para que a gente possa fazer só o melhor. Pessoal, tudo de bom. Até a próxima quarta-feira, já fico com saudade. Kol Tuv, Leitraot e até a próxima!